Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Você vai ver nesse vídeo como tratar um arquivo TXT que você precisa obter os dados, levar para o Excel, só que esse arquivo está um pouquinho complicado. Muitos sistemas corporativos geram arquivos TXT como uma forma de troca de dados, além de outros formatos, obviamente, a Access ou então o próprio formato do Excel. Mas esse vídeo vai tratar de um caso específico de um arquivo TXT que é complicado. Dá uma olhadinha nesse arquivo que eu vou mostrar. Esse arquivo ele mostra relatório de vendas com as informações separadas ao longo de uma linha, como espaços, barrinha vertical. Antigamente era comum os sistemas gerarem relatórios em arquivos TXT já teoricamente formatados. Formatados como? Separando linhas e colunas com esses caracteres aqui. O hífen, a barra vertical. Isso daqui, claro, não é nenhum documento sofisticado com formatação, mas você tem a ilusão de que existe a separação de colunas. Mas isso não é o que mais incomoda nesse arquivo. Olhando aqui, você pode notar um texto de cabeçalho, mas o pior não é isso. Você rolando um pouco o arquivo para baixo, você vai notar que acabou uma página, ele coloca um totalizador, mais separação, linhas em branco, e aí começa o cabeçalho da próxima página. Isso se repete para todas as páginas. São ao todo 40 páginas desse arquivo aqui. Ele não é muito grande não, mas esse arquivo ele é muito difícil de você aproveitar os dados dele. Qual que é o inconveniente? Se você levar para o Excel dessa forma, ele vai levar todo esse lixo aqui. E aí você vai ter um trabalho enorme de percorrer todas as linhas, apagar essas linhas que são inúteis e depois deixar o relatório formatado do jeito que você quer. Bom, então você vai ver aqui nesse vídeo uma técnica para fazer um pré-processamento nesse arquivo antes de levar para o Excel. O pré-processamento ele vai incluir a remoção de todas essas partes aqui de cabeçalhos e rodapés que são inúteis e o resultado final vai ser apenas as linhas com os dados, ou seja, os registros. Bom, eu vou fechar esse arquivo aqui e a mágica nessa técnica vai ser o seguinte. Você deixar todas as linhas com essas sujeiras, entre aspas, juntas, porque aí você deleta de uma vez só. E como fazer isso? Classificando as linhas. O bloco de notas não tem essa possibilidade, então você tem que levar em algum outro editor que possa fazer isso. Pode ser aquele editor Notepad++, pode ser algum outro com um pouco mais de recurso. Nós vamos usar aqui o Microsoft Word, já que a gente está falando de Office, então dá uma olhadinha. Aqui eu abri o Word, arquivo, abrir, vamos procurar. Navegue até a pasta onde você salvou o documento. Selecione o documento chamado vendasregionais.txt. Se você quiser, pode baixar esse arquivo, vai estar disponível na descrição do vídeo. Abrir. Na hora de você abrir esse arquivo, ele mostra uma caixa de diálogo anterior dizendo que o arquivo ele não é um arquivo do Word. Então ele traz essa caixa só para você confirmar. Ele é um arquivo de texto. Sim, quando você pede para o Word abrir, normalmente ele vai mostrar somente arquivos com a extensão docx. Então você tem que mudar o tipo de arquivo para arquivo TXT. Bom, a origem desse arquivo foi feita no Windows mesmo, por causa dos caracteres especiais, acentuação e tudo mais. Caso tenha vindo de um outro sistema, você pode indicar aqui do lado, mas é só manter essa opção. Ok. Ele trouxe aqui, nas páginas do Word, o conteúdo daquele arquivo TXT. Note que o Word está sendo usado como editor de um TXT. Se você fizer qualquer alteração de formatação e tentar salvar, o Word vai dar um aviso dizendo que se você continuar, você vai perder a formatação. E realmente para a gente não interessa a formatação, interessa o conteúdo. Aqui você está vendo a primeira página com aqueles caracteres, cabeçalhos e tudo mais.
Desse jeito que está aparecendo aqui, não dá para enxergar a linha por completo, porque a página acabou quebrando em alguns caracteres a mais. Vamos só mudar o layout aqui da página para poder enxergar todas as linhas. Aqui na guia Design, ou melhor, na guia Layout, Orientação, Paisagem. Pronto, agora a página já deitou e você já consegue ver tudo isso daqui. Só para melhorar um pouquinho, eu vou mexer aqui no Zoom, diminuir um pouquinho o Zoom. Pronto. Agora já é suficiente. Estou enxergando uma página com orientação paisagem e o arquivo todo aqui. Rolando a página, você continua descendo, vê as quebras dos caracteres e tudo mais. Muito bem. Agora vamos limpar a sujeira. Você pode selecionar e deletar manualmente, mas isso daqui não faz sentido. Então aqui nós vamos fazer de uma forma muito rápida. Selecione o texto todo. É só apertar o atalho Ctrl T. T de tudo. Pronto. Selecionei todo o texto. Aqui na página inicial, existe um botão que tem no Excel também, que é esse aqui, Classificar. Aquele que coloca em ordem alfabética. Clicando Classificar, vai aparecer aqui uma caixa de diálogo, Classificar texto. Como que ele vai ser classificado? É possível no Word colocar até 3 campos, 3 chaves para você fazer a classificação. No caso aqui eu vou classificar usando as quebras de parágrafo, ou seja, colocar as linhas inteiras em ordem alfabética. Basta manter aqui, classificar por parágrafos, tipo, o que eu tenho de informação em cada parágrafo? Eu tenho texto, tenho número, tenho data, isso aqui é importante na hora de classificar. No caso eu tenho texto. Vai ser em ordem crescente. Só isso, aqui não tem que mudar nada. Ok. Pronto, ele classificou, o texto continua selecionado. Vou clicar aqui para desmarcar. Você está olhando aqui uma página em branco, você pode perguntar, mas onde foi o texto? Comece a rolar. Você vai entrar na segunda página, já começa a aparecer todas aquelas linhas cheias de tracinho, aglomeradas. Realmente, em ordem alfabética, elas ficaram todas juntas. Aí você continua rolando o documento e, finalmente, começam a aparecer as informações. Tudo que tiver antes dessas linhas de dados e depois, você pode apagar. Olha que fácil. É só abrir no editor de texto, que tem a classificação, classificar todas as linhas. Tudo que ficar antes dos dados você tira e depois mesma coisa. Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu estou vendo aqui a numeração do registro número 1. Vou selecionar a linha de cima. Dela até o início do documento eu vou apagar. Então o atalho para selecionar desta linha até o início do documento, Ctrl Shift Home. E Del. Delete. Assim, vamos apagar essa linha extra. Na verdade, tinha que selecionar o registro 1, mas tudo bem, dá para apagar essa daqui manualmente. Pronto. Eu tenho aqui apenas dados, isso aqui sim vai ser levado para o Excel. Aí você rola, 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 e está tudo aqui ótimo, tudo em seguida. Lá no final do texto, vou rolar aqui a barra de rolagem, até mais ou menos a página... Aqui no Word, eu cheguei até a página 57, como você pode ver pela barra de status. A partir da página 57, eu tenho aqui cabeçalhos repetitivos. Se você quiser, você pode manter uma dessas linhas de cabeçalho lá em cima. Mas eu vou escrever esses cabeçalhos dentro do próprio Excel. Então, eu vou selecionar dessa linha aqui até o final do documento. Atalho Ctrl Shift End. Del. Pronto. Apagar essa última quebra de linha. Pronto. Agora eu vou fechar o Word. Salvo. Olha só o aviso que apareceu aqui. Ele está dizendo que esse arquivo pode conter recursos que não são compatíveis com o arquivo TXT. Realmente, orientação de página,
se eu mudar tamanho de fonte, isso tudo vai ser descartado. Então, sim, vou continuar mantendo o TXT mesmo. Pronto. Se você quiser confirmar, o arquivo, dá um duplo clique de novo, ele abre aqui no bloco de notas, olha só, ficou limpinho. Só tem dados aqui. Fechar. Agora no Excel, eu vou importar aqueles dados. Guia dados, isso pode ser num arquivo vazio, tá? Dados, obter dados externos de texto. Aí localize onde você salvou, estou apontando para o arquivo. Importar. Na importação de texto, você tem duas possibilidades. O texto pode ser delimitado ou pode ter uma largura fixa. Largura fixa é quando todas as linhas têm a mesma quantidade de caracteres, que é exatamente esse caso. Na etapa seguinte, ele já coloca umas quebras aqui, umas linhazinhas, é como se fosse uma régua, indicando a posição que ele vai quebrar e jogar as informações em colunas separadas do Excel. Mas isso daqui vai dar um pouco de trabalho, porque usando os espaços, ele detectou que você vai ter colunas aqui com datas, colunas com barrinhas, colunas com o conteúdo. Isso aqui não é muito prático. Então, volte à etapa anterior e mude para texto delimitado. Delimitado quer dizer, ao longo de uma linha de dados, você vai ter um caractere separador. Normalmente é vírgula, ponto e vírgula, espaço, mas pode ser um outro caractere. Dá uma olhadinha aqui. Cada informação está separada visualmente com uma barrinha vertical. Então eu vou usar esse caractere como separador. Avança. Qual é o delimitador? Não é nenhum desses aqui. Então, vou clicar aqui em Outros. Que outro delimitador? É a barra vertical. Se você nunca digitou o caractere de barra vertical, está perto da letra Z no teclado. Você imagino que conheça o caractere barra invertida, que você usa para pastas, diretórios e tudo mais. Essa mesma tecla, quando você aperta Shift antes, você acessa na parte de cima, que é o caractere de barra vertical. Então, Outros aqui, caractere de barra vertical. Imediatamente a visualização mudou. Você já consegue perceber as informações separadas aqui em colunas. Agora vamos avançar para a próxima etapa. Agora, você vai querer levar todas as colunas, as datas estão corretas. Bom, o arquivo ele foi digitado no próprio Windows, as datas estão corretas, dia, mês e ano, consigo ver os valores monetários, com um cifrão na frente, apesar de que isso é irrelevante. Mas existem duas colunas aqui com espaços, essa primeira e a última. Essa daqui eu não vou querer importar. Então ela já está selecionada, está pintada de preto aqui. É só apertar essa opção. Clique aqui, não importar coluna. Ele escreve aqui em cima, ignorar. A última, mesma coisa. Selecione, não importar coluna. Ignorar. Concluir. Ele quer saber agora a partir de que célula o banco de dados vai ser trazido. Vou selecionar, por exemplo, aqui na linha 4, A4, porque aí dá para escrever um título em cima e os cabeçalhos. Ok. Pronto. Olha só que beleza, veio tudo prontinho. O resto é formatação. Por exemplo, quer escrever títulos nas colunas? Vou escrever aqui, por exemplo, número, seria o número da venda. Do lado, data, região, vendedor, seção, valor da venda, ou total da venda, e aqui seria comissão. Bom, o arquivo está importado, mas ele continua ainda vinculado àquele arquivo TXT. Se você quiser quebrar esse vínculo para poder inserir colunas calculadas e tudo mais, você pode fazer. Do jeito que ele está, aqui na guia dados, se você fizer alguma coisa aqui e apertar o atualizar,
ele vai voltar à configuração normal que o arquivo tinha no TXT. Agora, se você quiser quebrar esse vínculo, você pode vir aqui. Conexões, aqui está o vínculo feito. É só você vir aqui. Remover. Deixe selecionado. Remover. Ele está dizendo aqui que se quebrar a conexão, não mais vai poder atualizar. Ok, aqui. Pronto, fechar. Aqui os dados estão livres de conexão. Você pode, inclusive, inserir tabelas, formatar, criar tabelas dinâmicas. Aí é só usar a imaginação. Bom, espero que vocês tenham aprendido direitinho essa técnica. Só para recapitular, quando o arquivo de texto ele é composto de uma série de cabeçalhos, rodapés, títulos, coisas estranhas, abre esse arquivo TXT no Word. Selecione todas as linhas e classifique em ordem crescente. Toda essa sujeira pode ser deletada numa tacada só. Tudo que vier antes dos dados você apaga e depois dos dados também. Salve novamente o arquivo no formato TXT e aí você pode importar aonde você precisar. Então, nesse caso, o único trabalhinho é fazer um pré-processamento no arquivo TXT. Mas é fácil. Faça isso uma ou duas vezes com esse arquivo de prática e você já vai pegar o jeito. Espero que vocês tenham gostado. Então, curta esse vídeo, compartilhe e se você tiver outros colegas que passam pela mesma situação, dispara para todos eles, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!